Meus amigos, o que eu falo? Sei. É até difícil, cara. É até difícil falar. Um jogo que já era difícil, não era um jogo fácil. E eu não sei se foi o Carille, se foi o departamento médico, se foi a diretoria. A gente precisa saber quem inventou essa ideia maravilhosa de colocar um time reserva. Reserva. Não tem titular ali. É só reserva. Você tinha o Léo Jardim, você tinha o Piton, João Vitor, acabou. Dos 11, 3 titulares. É um time reserva. Quem teve essa ideia genial de colocar um time reserva contra o Corinthians lá? Difícil, cara. E aí, no pior, o pior para mim foi no final do jogo. Que ele começou a colocar, colocou overhead, aí começa a colocar. Cara, se a intenção era eu preciso poupar os titulares, veio da altitude, tá desgastado, irmão, deixava todo mundo no Rio. Não levava nem para São Paulo. Porque não ia fazer diferença. A cagada foi feita no início do jogo. Não tem o que fazer. O time do Vasco já é fraco, já é limitado, tem uma deficiência enorme. A gente viu terça-feira o time ganhando de 3-1, conseguiu empatar o jogo 3-3. Aí vai para um jogo, cara, assim, na boa, assume. A gente não tem elenco para duas competições, três competições. A gente já deu mole na terça-feira de ter empatado. Terça-feira agora a gente já tem um novo jogo pela Sul-Americana. Vamos priorizar a Sul-Americana e vamos colocar reserva no brasileiro. A gente não tem chance no brasileiro. Vou colocar reserva. Beleza. Mas para que botar os caras no final? Para quê? Tem necessidade nenhuma. Só para eles fazerem parte dessa vergonha. Só para eles fazerem parte do que foi. Não dá para entender, sabe? Ao meu ver, a atitude está errada. Coloca todo mundo. Coloca o time titular, pô. Quem for cansando, vai tirando. Se já tiver alguém desgastado, tira o desgastado. Mas impossível de estar o time inteiro desgastado de terça até sábado. A escolha, eu entendi. Eu não entendi depois. Eu não sei se. Vou repetir, eu não sei se foi o Carille que resolveu fazer isso. Se veio do departamento médico. Se veio da diretoria. Eu não sei. Quero entender. Né? Eu acredito que o Carille vai chamar para ele. Entendo, justo. Mas, cara, ao meu ver, foi cagada. Não era isso que era para ser feito. Sabe, o jogo do Corinthians era um jogo difícil, da mesma forma que o jogo do Santos era, com ou sem Neymar. Sabe, o Corinthians também tá poupando alguns jogadores, mas não poupou o time inteiro. O seu principal jogador jogou o jogo inteiro, diferente dos nossos, né? Que a gente tem Paê, Coutinho, que parece que juntando os dois tá dando um, mas a gente não tem ele sempre. Cara, não dá para entender, de verdade. Não dá para entender, sabe? É difícil até falar sobre o jogo, cara. Difícil até falar. Porque, pô, como é que você cobra dos jogadores reservas entrosamento, consistência? Cara, não dá. Não dá. Tá difícil. Tá difícil, sabe? Quando começou o jogo, saiu a escalação, eu falei até pro meu filho, falei, ó, esquece, deu ruim. Hoje deu ruim.
Não tem jeito. Porque o jogo já era difícil. Com os titulares, o Vasco com um time titular, já era um jogo difícil. Piorou. Piorou a situação. Entendeu? Então, assumia, mas não precisava colocar os caras, não precisava levar o Verratti, não precisava levar ninguém. Deixa, ó, esse aí a gente vai perder, vamos tomar 10-0, beleza, mas terça-feira nós estamos juntos na Sul-Americana e vamos seguir. Entendo, entendo. A gente não pode ser hipócrita e querer que o Vasco da noite para o dia se torne o time que sempre foi. O time lá de trás, que vencia tudo, que disputava tudo. Ainda não é a nossa realidade. Depois de anos, o Vasco está numa uma competição sul-americana. Nada mais justo do que priorizar ela. É o caminho, vamos dizer, menos difícil para uma Libertadores, porque os times da Sul-Americana são fracos, são inferiores, mas e aí? Aí você cansa os caras, leva para viajar. Para quê? Coloca em campo. Sabe? É difícil. É difícil. O time todo maluco e ainda deu um azar absurdo. Sabe? O último gol, cara, foi o retrato do que foi o Vasco hoje. Atrapalhado, todo atrapalhado, com um azar absurdo. Poderia ter sido 5-6-0, porque teve 2 ou 3 gols anulados. Sabe? Poderia ter sido pior. Mas complicado, complicado. Hoje foi duro. Hoje foi um daqueles dias que a minha esposa falou comigo assim: ah, pra que você vai ficar vendo isso? Desliga essa televisão. Mas eu falei com ela, eu falei, não, mas não é só na alegria, é na tristeza também. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar apoiando, a gente tem que estar cobrando, sabe? Esse é o nosso papel. Tô triste, decepcionado pra caramba e não sei o que fazer. Não sei, sabe? Porque uma das coisas que atrapalha esse tipo de atitude, de colocar um time em reserva, de tomar uma goleada, é o mental do time, o mental da torcida, sabe? Muda. É complicado. Porque um time que já não estava tão acreditando em si, de repente, toma uma goleada, desacredita mais ainda. A torcida desacredita mais ainda. Por isso que eu falo que eu acho que não era o momento. Não era o momento. Colocasse os titulares para jogar. Coloca todo mundo, sabe? No meu entendimento. Não era hora de poupar. Porque o Vasco está precisando de ganhar confiança. E uma sequência boa dá confiança. Ano passado, o Vasco teve uma sequência muito boa. Um período que o Vasco ganhou muitas partidas. E foi aonde deu a confiança do time para chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Essa atitude de hoje tira a confiança dos jogadores. Ela faz o contrário. Tira a confiança do torcedor. Que você fica sem acreditar. Será que dá para alguma coisa? Sabe? É difícil, cara. É difícil. É difícil. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui as estatísticas do jogo. Eu gosto sempre de dar uma olhadinha pra gente tentar entender o que aconteceu, né? Cara, a posse de bola foi parelho. Foi parelho, 53-47, tá? O Corinthians teve mais posse de bola, mas assim, praticamente empatado. Não dá pra dizer que foi superior. Gols esperados, cara. 1,41 do Corinthians contra 0,58 do Vasco. Grandes chances, 3 do Corinthians, 0 do Vasco. Finalizações, 6 do Corinthians, 10 do Vasco. O Vasco ainda tentou, cara. O Verratti ainda. Pô, aquela bola que ele desviou todo torto de cabeça. Mas é sempre ele. O Vasco só tem ele. Fala pra mim, quais as chances que o Vasco criou boas durante o jogo antes do Verratti entrar? Não teve.
Não teve. A gente pode falar com toda segurança que o goleiro dele não teve muito perigo. Não teve, sabe? Fazer o quê? Vamos lá. Defesas do goleiro. 3-1. Praticamente, isso aqui parece, né? Não, teve uma só, então a defesa do Vasco está consistente. Não, porque todas as vezes que o Corinthians chegava era certeiro. Tanto que 2 ou 3 gols foram anulados. Não, não teve muitas bolas defensáveis. O que o Corinthians chegou, ele fez. Só teve uma que não fez, sabe? Escanteios. Até que o Vasco dessa vez teve bastante escanteio. Foi um para o Corinthians e 4 para o Vasco. Faltas, 14, não, 18 faltas do Corinthians, 16 do Vasco. Passes, também ficou bem parelho, 475 a 413. Desarmes, 11 do Corinthians, 21 do Vasco. Faltas, 16 e 18 do Vasco. Então, assim, o jogo ficou equilibrado nesse sentido. O desequilíbrio foi do entrosamento do time, das peças funcionando. O que o Corinthians tentava, ele conseguia. E o Vasco só dando cabeçada na parede. Infelizmente, me dói muito falar assim do meu time. Sabe? Queria que não fosse assim. Não, o problema não é o resultado, gente. Não é os 3-0. O que me deixa triste é o desempenho do time e a escolha por colocar um time praticamente reserva. Eu vou assistir a coletiva, vou tentar entender o que aconteceu, mas não tem lógica. Não tem lógica. Um jogo na terça, outro no sábado, o outro vai ser só na terça, às 9h30 da noite. Não tem lógica, cara. Não tem. E quando o brasileiro tiver assim, vai ter rodada do Brasileirão que vai ser final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. O Vasco vai ficar entregando pontos assim? Sabe? Eu já tinha falado que um empate eu estava satisfeito. Eu já estava satisfeito, porque o jogo era lá na Arena Corinthians. Então, assim, eu já estava esperando algo duro, difícil pro Vasco. E aí a situação piora. Piora, sabe? Não tem muito o que falar. É respirar, tentar entender, aguentar zoação, aguentar tudo. Porque, cara, não é todo dia que você toma uma goleada, um amasso assim. E volto a dizer, o Vasco não precisava dessa goleada. O Vasco não precisava disso. Se tem uma coisa que o Vasco precisava da agora é de confiança para todas as competições. Mas decidiram assim, né? E a gente que lute para poder torcer, para poder acreditar e para poder empurrar o time, para poder acreditar que pode acontecer alguma coisa boa. Eu espero, de coração, que terça-feira o Vasco jogue muita bola. Mas muita bola. Não estou falando de ganhar ou perder. Estou falando de desempenho. Porque os jogadores foram poupados para estar 100% na terça. Então eu quero ver esses jogadores, que alguns nem entraram em campo, outros entraram no finalzinho, como esses caras vão estar terça-feira. Se valeu a pena. Isso que eu quero ver. Se valeu a pena esse sacrifício. O Vasco ganhar uma goleada, perder confiança, sair cabisbaixo, o torcedor chateado, tudo isso valeu a pena? Será? Vamos ver. Se o Vasco desempenhar bem, se golear, então eu calo minha boca. Fico quieto. Mas, se não, não vai ter valido a pena. Sabe? Vamos esperar. Uma coisa também que ficou claro pra gente é que, cara, as contratações recentes do Vasco são poucos os que estão funcionando. Porque muitos dos que chegaram agora, recentemente, né, estavam em campo como titulares. E a gente viu o que deu. A gente não pode contar. Não dá para contar os caras. O angolano lá, coitado. Ele tenta, ele pega, tem uma disposição absurda para fazer.
Mas, cara, ele não joga. Ele não joga bola. É difícil, sabe? Eu não quero nem ficar falando nome por nome, porque é tenso, cara, sabe? O Vasco tá perdido. E os antigos, então, cara, Matheus Carvalho, rapaz, não funcionou. Não funcionou. Sabe, Ryan, meu Deus do céu, perdido. Perdido em campo, Ryan. Perdido. Um cara que brilha na seleção. Ele vai lá para a seleção dele. Pô, o cara brilha. Mas chega no Vasco e ele não consegue jogar. Ele não dá uma sequência boa. O Carille, quando chegou, depositou confiança nele. Mas hoje em dia, você pode ver que ele não tem nem sido, às vezes, escolhido para entrar nem no segundo tempo. E era um cara que o Carille viu com bons olhos. Mas não deu em nada. Então é aquilo. Vamos esperar agora até terça-feira para ver o que a gente arruma. E é isso aí. Bem, continuo pedindo a vocês, né? Eu não tenho tentado, não estou olhando nem números de inscritos, de visualizações do vídeo, porque esse é o terceiro vídeo do canal. Eu sei que ninguém vai ver direito, são poucos os que vão acompanhar. Mas a minha esperança é gradativamente a gente estar crescendo, cara. Para a gente poder falar mais de Vasco, a gente poder debater mais, criar essa comunidade. Eu sei que já tem muitas comunidades falando de Vasco, já sei que tem muitos canais falando de Vasco, mas nada melhor do que você ter mais e mais meios para aumentar a nossa comunidade, porque cada um faz de uma forma diferente, cada um tem um gosto, cada um tem uma personalidade. E da mesma forma que às vezes eu falo por mim, eu me identifico com um, não me identifico tanto com outro youtuber, eu me identifico mais com um canal, com a forma do cara falar, do outro. Eu acho que alguém vai se identificar com a forma, né, de eu falar. Não sou especialista de futebol, não sou super entendido. É um torcedor que está aqui conversando com vocês sobre Vasco da Gama, né, sobre a nossa paixão. Então, se você tem gostado, deixe o seu joinha, compartilhe aí para os seus amigos vascaínos. Vamos tentar aumentar essa comunidade, porque o Vasco merece. O Vasco merece. E como eu sempre falo no final do vídeo, ao Vasco tudo. Por isso minha revolta. Porque o Vasco merece tudo. E infelizmente não estão entregando tudo pro Vasco. Não estou falando de resultado, não estou falando de título. São nas pequenas coisas que a gente vai percebendo. E nenhum time vira vencedor da noite pro dia. Então, é você ser fiel nas pequenas coisas. E aquilo vai crescendo. O Pedrinho está num caminho muito bom, ao meu ver, sabe? Se eu pudesse escolher, ele ficava mais 20 anos lá, na diretoria do Vasco, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, assim, eu temo por todo esse tempo que ele está investindo em conhecimento, em estratégias, para fazer o Vasco um dia voltar a ser o Vasco pelo qual eu me apaixonei. Voltar, sabe? E vamos aguardar, a gente continua confiante, a gente continua torcendo, né? Isso é óbvio. Mas a gente fica triste quando algumas coisas assim acontecem. A gente fica triste, a gente fica abalado. O torcedor não merece isso, de verdade. É para pensar. Galera, grande abraço. Vai ser difícil dormir essa noite, mas durmam com Deus. E até terça-feira. Ao Vasco tudo, tudo, sempre. Que nunca esqueçam disso. Abraço.